como eu lhes disse, nós vamos começar no encontro de hoje a tratar dos procedimentos especiais previstos no CPC, tá? Veremos os principais deles. Tem alguns que não tem sentido, não tem utilidade, nem dá tempo de tratarmos aqui. Mas nós veremos os principais dos procedimentos especiais previstos no CPC. O primeiro deles é a ação de consignação em pagamento, procedimento de consignação em pagamento. Esse procedimento está previsto entre os artigos 539 e 549 do CPC, e essas previsões do Código de Processo Civil visam dar concretude e implementar uma modalidade de pagamento, consignação em pagamento, pagamento mediante consignação, que é um capítulo próprio do Código Civil, artigos 334 a 345 do Código Civil. Então esse é um daqueles procedimentos que eu falei com os senhores lá no começo da disciplina, que foi criado, bom dia, Saul, que foi criado para atender uma peculiaridade do direito material. Vejam o que consta do artigo, a partir do artigo 334 do Código Civil. Como eu lhes disse, é um capítulo no Código Civil, direito material, que prevê a modalidade do pagamento mediante consignação, do pagamento em consignação, e começa no artigo 334. Considera-se pagamento e, por consequência, extingue a obrigação o depósito, seja depósito judicial ou um estabelecimento bancário, da coisa devida, nos casos e na forma legais. Então, a primeira informação que temos é a seguinte: consignação, senhores, é depósito. Ação de consignação em pagamento, uma ação que visa permitir o pagamento mediante consignação, é uma ação que vai tratar de depósito. Uma ação que envolve o pagamento mediante depósito da coisa. É o que consta no artigo 334. Agora, em todo caso que o pagamento mediante depósito, pagamento em consignação pode ser implementado? Não é em todo caso. Aí já seria mais até uma tratativa, vamos assim dizer, de direito material. A análise dos casos, né? O artigo 335 do Código Civil, eu quero deixar claro para os senhores que aqui é o Código Civil, tá? Ali em cima eu acabei não especificando, mas eu falei. Artigo 335 do Código Civil. A consignação, né, o depósito, tem lugar e traz as hipóteses. Primeira hipótese. Inciso 1º. Se o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber o pagamento ou dar quitação da forma devida. Bom, não sei se os senhores vão se lembrar, as dívidas, elas podem se dividir, e essa aí ela é uma modalidade de dívida portável, que é também chamada portable, que é a modalidade de dívida na qual o credor vai ao encontro do recebimento da prestação. É o que consta também no Código Civil, lá no capítulo do lugar do pagamento, na parte final do artigo 327. Esse 327 também é do Código Civil, está pertinho ali do 335 e trata do lugar do pagamento, né? Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Então a regra é a que se chama de dívida quesível, né? Salvo se as partes convencionarem diversamente
ou se o contrário resultar da lei ou da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então pode ser que o credor se comprometa ao próprio credor ir buscar a coisa. Então essa é a primeira parte ali do 335, inciso 1º, tá? Então combine o 335, inciso 1º do Código Civil com o 327, segunda parte do Código Civil também. No próprio inciso 1º do 335 tem uma segunda parte, né? Quando o credor, sem justo motivo, recusa receber o pagamento ou recusa a dar quitação na forma devida. A respeito da quitação, nós temos o artigo 320, também do Código Civil, que vai dizer que a quitação é um direito, naturalmente, do devedor, né? A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor, ou do seu representante, para que haja uma comprovação, uma certificação do pagamento, né? Então, nessas hipóteses em que há, vamos assim dizer, uma mora, né, por parte do credor, o credor não foi receber a coisa, nas hipóteses em que competia a ele receber a coisa, que é uma hipótese excepcional. É a exceção pela segunda parte do 327 do Código Civil. Ou, sem justo motivo, se recusou a dar quitação, comprovante de pagamento, o devedor pode pagar mediante depósito, né? Porque se o devedor paga e não tem depois o comprovante de quitação que pagou, os senhores já devem ter ouvido falar, um princípio geral do direito, quem paga mal paga duas vezes, né? Então, se o devedor que pagou depois foi acionado em juízo pelo credor e não tiver como provar que já pagou, né, então pode ser que ele venha a ser condenado em juízo a pagar novamente. Quem paga mal paga duas vezes. Por isso que é direito do devedor receber o comprovante de pagamento, o termo de quitação da dívida. Inciso 2º desse artigo 335, que trata das hipóteses de pagamento mediante consignação. Vamos agora ao inciso 2º. Olha lá. A consignação tem lugar, o pagamento mediante depósito, mediante consignação, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição previstas. Essa é a chamada dívida quesível. Dívida quesível, ou também chamada dívida querable. Dívida querable, que diz respeito ao próprio artigo 327 que nós vimos ali na parte inicial, a primeira parte do artigo 327. Ok? Aqui estamos na regra geral, quer dizer, aqui estamos na exceção, que é quando o credor se compromete a ir buscar, não importa o inciso 1º, a regra geral, que é no recebimento no domicílio do devedor. Aqui no inciso 2º, dívida quesível, portável, que é quando o credor se move para recebimento da coisa, e ele não faz no inciso 2º. No inciso 3º do artigo 335 do Código Civil, são as hipóteses de cabimento do pagamento mediante consignação, tá? Nós veremos lá, ó, a consignação, pagamento mediante depósito, tem lugar se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, for declarado ausente, ou residir em lugar incerto,
ou de acesso perigoso ou difícil. Então são várias hipóteses em que não há uma condição para que o devedor cumpra a prestação em favor do credor, né? A incapacidade do credor, ela pode decorrer do artigo 310. Deixa eu abrir aqui uma outra página do Código Civil, senão vai me dar muito trabalho toda hora ficar indo lá na outra. Olha o que prevê o artigo 310. Então, esse inciso 3º do artigo 335, ele tem várias hipóteses, né? Uma delas é a incapacidade do credor. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu a prestação. Então, o devedor que cumpre a obrigação em benefício de um credor incapaz, ele assume para ele o ônus de ter que provar que reverteu a favor dele. Caso contrário, não vai valer como pagamento. Pode ser mais cômodo, mais seguro realizar o pagamento mediante depósito. Hipótese de credor desconhecido. Caso de falecimento, né? O credor era conhecido, mas ele morreu. E aí quem é o próximo credor, né? Quem é o seu sucessor? Isso pode ser desconhecido. Credor ausente. O Código Civil regulamenta o instituto da ausência, né? Lá na parte, mas aí é mais para o começo do Código. Depois, o Código de Processo Civil vai até tratar também de um instituto, vai ter lá um procedimento de nomeação de ausente, né? Nomeação de curador ao ausente, de um representante ao ausente, artigo 744 do Código de Processo Civil, isso em relação a ausente. Credor que resida em... Como é que é? Credor que resida em lugar incerto ou de acesso perigoso. Aqui nós temos uma impossibilidade, que a doutrina civilista diz, uma impossibilidade lógica de cumprimento da obrigação. Tá? Então, nesses casos, vai ser cabível a realização, o cumprimento da prestação mediante depósito. Inciso 4º do artigo 335 do Código Civil, que trata das hipóteses em que se admite pagamento mediante consignação. Olha lá. A consignação tem lugar, né? Pagamento mediante depósito tem lugar, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto da prestação. Essa dúvida legítima sobre quem deva receber é uma controvérsia jurídica, uma dúvida sobre quem seja o credor, né? E aí, se você efetuar o pagamento ao credor errado, né, a um suposto credor, você vai ter que, né, aquela ideia, quem paga mal paga duas vezes. Vejam o que prevê, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo 344 do Código Civil, nesse capítulo mesmo da consignação em pagamento mediante consignação. O devedor de obrigação litigiosa, dúvida quem pagar, exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento, o risco de ter pago ao credor errado, e aí depois o credor correto vai lhe cobrar. O que importa é que o credor correto não recebeu, quem paga mal paga duas vezes. Então, para evitar esse risco, é cabível o pagamento mediante consignação. E nós veremos que tem um procedimento no CPC, que o CPC regulamenta essa hipótese. O devedor vai a juízo, deposita a coisa, cita os dois, né, e basicamente diz assim: excelência, o que me competia é isso. Eu quero pagar, estou pagando. Eu não sei a quem pagar. Há uma dúvida legítima entre esses dois credores. Os dois estão se dizendo credores. Eles que briguem aí. E aí o processo acaba em relação ao devedor. Ele cumpriu a prestação dele. E o processo continua, o litígio entre os dois pretensos credores.
para ver quem vai levantar a coisa. Mas nós vamos ver isso no Código de Processo Civil. Para terminar, a última hipótese do artigo 335 do Código Civil são as hipóteses nas quais se admite o pagamento mediante consignação. Inciso 5º. A consignação tem lugar, pagamento mediante depósito tem lugar, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, né? Eventual litígio que envolva terceiro a respeito da prestação. Vejam a esse respeito o que prevê o artigo 312 do Código Civil. Artigo 312 do Código Civil, que trata dessa questão a respeito de notificação por parte de terceiro quanto ao cumprimento da prestação. Olha, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, contra os terceiros, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Então, se ficar demonstrado que o devedor não deveria pagar ao credor, mas aos terceiros, porque o terceiro penhorou o crédito do credor e o devedor pagou errado ao credor, porque ele foi notificado, então ele continua devendo aquela prestação. Ele vai ter que pagar ao terceiro e ele tem um crédito, porque ele pagou errado, ele tem um crédito para receber do credor originário, né? Só que nesses casos, esse sujeito que está enrolado desse jeito, ele geralmente não tem crédito para satisfazer a dívida, né? Então aí que está a dificuldade. Mas combinem o 335, inciso 5º, com o artigo 312 do Código Civil. Pois bem, essas são as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento prevista no artigo 335 do Código Civil. No ordenamento ainda tem outras previsões. Então vamos dizer, outras hipóteses de cabimento do pagamento mediante consignação. Nós podemos citar aqui, os artigos 33 e 34 do Decreto-Lei 3365 de 41, que é o que trata da desapropriação. Tem também o artigo 156, inciso 8º, e o artigo 164 do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, existem outras previsões de pagamento mediante depósito. Então, ali no caso da desapropriação, o ente público desapropriou um bem, deposita em juízo e tem por satisfeita a prestação. Tá? Então, essas são as hipóteses de cabimento. Vamos tratar aqui, grosso modo, das hipóteses do Código Civil, porque o Decreto-Lei da Desapropriação, direito administrativo, CTN, direito tributário, quem vai tratar. O Código Civil, como eu lhes disse, ele continua a tratativa do pagamento mediante consignação do artigo 336 ao artigo 345. Eu fiz uma análise com os senhores dos artigos 334 e 335, que são os mais importantes, vamos assim dizer. Agora nós vamos partir para o Código de Processo Civil, tratar de aspectos processuais.